Boa noite, pessoal. Todo mundo conseguindo escutar bem? Todo mundo está conseguindo Boa me escutar? noite. Maravilha. Boa noite, Priscila, Fernando, Débora. Boa noite, Matheus. Maravilha. Maravilha, gente. Bom, pessoal, estou aqui com o Diego hoje. Eu sou o coordenador desse curso de criptografia. A minha ideia com esse curso foi trazer para vocês um cenário bem abrangente sobre regulação de criptografia no Brasil, que áreas que isso toca, que exemplos interessantes a gente tem para discutir, principalmente porque, apesar da gente utilizar a criptografia no nosso dia a dia, como no WhatsApp, em que todo mundo recebeu aquela mensagem, a partir de agora temos criptografia de ponta a ponta, né, para já alertar o judiciário e as autoridades públicas no Brasil, que ficam querendo pegar mensagem. Então, apesar disso já estar no nosso dia a dia, muita gente não entende a fundo como funciona a criptografia, o que significa de fato uma criptografia de ponta a ponta, ou outros modelos. E a gente também não tem no direito brasileiro hoje um debate maduro sobre legitimidade de criptografia, assim como a gente ainda não tem um debate maduro sobre anonimato no Brasil. Então, a minha ideia foi trazer essas pessoas, esses pesquisadores, professores que estão trabalhando com esse tema no Brasil, são todos feras, para discutir isso um pouco com vocês e conseguir dar esse panorama geral. Então, geralmente, as pessoas têm projetos envolvidos nessa área ou são conhecidos por estudar criptografia no Brasil. Então, estou vendo que o Diego volta e meia faz uma aparição fantasma ali em algum outro universo, mas ele volta rápido, tá bom? E eu vou continuar aqui com vocês, eu vou só tirar o microfone e a câmera e desejo uma boa aula para todos. Boa aula, Diego, e boa noite para todo mundo, pessoal. Valeu. Obrigado, Magrani. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, gente, eu até agradeço a oportunidade, agradeço ao ITS pela oportunidade de participar dessa iniciativa, muito, com certeza, assim, bastante proveitosa para o contexto brasileiro. E também já quero, assim, em nome do Danilo Doneda, de até desculpas pela ausência dele, porque acho que quem o conhece sabe da atuação assim bem intensa do Danilo no campo da proteção dos dados pessoais e também quem está acompanhando a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada pelo Senado, ela está agora para sanção presidencial, então a ausência do Danilo se dá muito por conta desse contexto aí que está, né, rolando em Brasília, frente a essa a esperada sanção presidencial. Então, a ausência dele ela é perfeitamente sim, justificável, a causa é nobre, e então, assim, infelizmente ele não vai estar presente. Espero poder aí suprir a falta dele. Pessoal, eu até também para justificar esses pequenos, essas quedas que eventualmente venham a ocorrer, eu estou falando de BH, não estou no ITS, então essas eventuais quedas aí, se porventura vocês perderem alguma coisa, quiser que eu repita, viu? Mas eu acredito que desde os testes que nós fizemos, eu volto bem rápido, são só pequenas quedas mesmo. Mas, bom, muito boa noite então a todos. E, pessoal, tal como o Danilo, assim, eu tenho um background mais, né, jurídico, a minha área de formação é direito. Eu hoje né, sou doutorando lá na UERJ em Direito Civil. O Danilo
também tem essa mesma formação, então a nossa proposta de apresentação, ela tem esse enfoque, né, ou talvez essa pegada mais, né, jurídica. Não obstante, a gente tem aí algumas observações ou aspectos técnicos aí para tratar, né? Pelo menos nessa primeira aula, acho que é indispensável a gente falar um pouquinho sobre algumas noções, né, introdutórias, alguns conceitos básicos. E então a nossa aula, a gente pensou no primeiro momento falar justamente então sobre alguns desses aspectos introdutórios da criptografia. Quem deu uma olhada nas referências que foram na referência no relatório canadense, de volta, quem leu lá o relatório viu que tem até uma série de aspectos introdutórios e básicos aí sobre criptografia lá. Eu, aliás, assim, não sei quem é aí fora da área do direito, ia ser legal saber, assim, mais ou menos o background aí de cada um. Acredito que tem gente da área que seja mais técnica também, mas então, vencida essa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a regulação das técnicas criptográficas no Brasil. Meu panorama ele não se pretende exaustivo, até porque em outras aulas vocês vão, acho que ter esse panorama até não só dentro do Brasil, como no mundo. E no terceiro momento a gente vai aqui abordar alguns aí importantes, né, direitos fundamentais cuja realização ela se dá a partir justamente de instrumentos, de técnicas criptográficas, em que a criptografia ela se mostra como uma tecnologia ou uma técnica muito relevante e imprescindível até mesmo para a realização de certos direitos. E para a gente, por fim, pensar, discutir, debater a existência de uma proteção jurídica no nosso ordenamento à criptografia, essas técnicas, né, se há, como alguns pretendem, um direito à criptografia. Bom, vamos lá. Primeiro aspecto, de uma forma bem, né, geral, por criptografia se entende a ciência da escrita secreta com o objetivo de esconder o significado de uma mensagem. Criptografia, pessoal, ela tem uma finalidade clássica e tradicional que é justamente a confidencialidade. Então, é importante esse objetivo, essa finalidade, que é até mesmo essa noção, essa primeira definição da criptografia está relacionada a esse objetivo, mas nós não temos apenas esse objetivo. E a criptografia ela se coloca como uma área, assim, conhecimento que tem uma interface com ciência da computação, com engenharia elétrica, entre outras áreas, matemática, evidentemente, e é uma área de grande interesse uma sub-área da segurança computacional, né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre criptografia, nós estamos falando sobre, então, segurança informacional. Então, comunicações, então, pensando hoje no contexto, né, numa era digital, comunicações, usar a internet, ou seja, sem recursos, sem técnicas criptográficas, elas realmente nos colocam em uma situação de perigo,
né, nos sujeita aí a ataques diversos aí de agentes maliciosos, né, enfim, ou não. Então, dentre os objetivos, dentre os objetivos aí tá, estão conseguindo me ouvir melhor? Deixa eu... Tá. Beleza. Obrigado, Tami. Bom, gente, dentro dos objetivos da criptografia, como eu já mencionei para vocês, a confidencialidade ele é o objetivo mais clássico, tradicional, e realmente é o que nós logo pensamos quando falamos de criptografia. A gente logo pensa que, bom, falou de criptografia, estamos diante, então, de dois agentes, um emissor de uma mensagem e o seu receptor, em que precisam se valer de um recurso, de técnicas criptográficas para manter então o segredo manter em segredo, né, essa comunicação, melhor, segura essa comunicação estabelecida, né? Deve se manter seguro na presença então de adversários, na presença de atacantes, né? Essa figura aí do adversário, do atacante, e aí pode ser o quê? Seja entidade estatal ou entidades de investigação, por exemplo, responsáveis pela polícia judiciária, seja um criminoso, né, um agente malicioso que queira, sei lá, efetuar assim, furto de identidade, enfim. Né, esse seria a figura do atacante ou do adversário, que é sempre considerado, então, no estudo da criptografia, ela pode ser ocupada, essa posição pode ser ocupada aí por esses diversos agentes. Bom, essa é a primeira. Então, essa é a primeira e mais até importante, talvez a mais importante é finalidade. Então, aqui nessa ilustração, nós temos um emissor da mensagem, tem a mensagem ou, né, a informação original, é clara, que ao ser cifrada, e essa cifragem ou cifração, né, encriptação também seria um sinônimo, ela se realiza a partir de uma operação em que nós temos um algoritmo criptográfico juntamente com uma chave, né, criptográfica. A partir dessa operação, nós temos um texto cifrado. Este texto cifrado é endereçado, ele é transmitido ao receptor, que também se valendo do algoritmo de decifração ou de desencriptação, tal como a chave criptográfica, ele poderá ter acesso à mensagem original. Então, caso haja, né, aí um interceptador ou esse atacante, esse adversário que venha a interceptar a mensagem, como ela vai estar cifrada, ela será ininteligível, ela não poderá ser compreendida por esse atacante. Então, nós temos aí a manutenção, o resguardo aí da comunicação, do segredo, da confidencialidade ali daquela mensagem. Outro objetivo, outra finalidade é a integridade. A integridade, ela pressupõe que o receptor de uma mensagem, ele deve ser apto, ele deve ser capaz de verificar que essa mensagem foi essa mensagem que foi recebida, ela não foi modificada, ela não foi alterada durante a transmissão, né? Seja isso realizado de maneira acidental ou não, né? Então, a integridade nós temos técnicas, então, criptográficas para se verificar a integridade de uma mensagem. A assinatura digital, ela é um exemplo disso,
né? Então, dentro da assinatura digital, nós temos ali o emprego daquilo que é chamado de função hash criptográfica. Na assinatura digital, então, vamos pensar aqui no caso de, num contexto, então, de processo judicial eletrônico, né? Um documento, uma petição inicial ou uma sentença que vai ser assinada digitalmente, mas pode ser um outro documento distinto. Esse documento, para ser assinado, em primeiro lugar, o que nós temos? Nós temos o emprego, a aplicação dessa função hash criptográfica, que é uma operação, né, mais... essa operação computacional ela é mais rápida, mais célere. Então, nós não pegamos o documento e utilizamos uma chave criptográfica para assiná-lo digitalmente. Primeiramente, então, é feita essa função hash criptográfica que tem como resultado um resumo, né, assim chamado um resumo. Essa função, o resumo, o resultado do emprego da função hash que é assinado digitalmente, por assim dizer. Então, nós utilizamos a chave criptográfica, a chave, no caso aqui, privada, para no resumo. Aí temos, então, aí, juntamente com a atuação da entidade certificadora, temos aí, então, pessoal, a assinatura digital. Função hash, primeiro, então, resumo é obtido, emprego a chave criptográfica no resumo e é feita, então, a assinatura digital. Esse documento será transmitido, né, ao receptor, para verificar a integridade desse documento, de que esse documento, né, nesse percurso de transmissão, ele não foi alterado, ele não foi modificado. O que será feito? Primeiro, então, nós vamos ter o documento original, melhor, o documento recebido, o que vai ser feito? Mais uma vez, a gente vai empregar aquela mesma função hash criptográfica naquele documento. E será obtido um resumo. Bom, o que será feito também conjuntamente? A assinatura digital, então, a função, aquilo que foi criptografado, o resumo que foi criptografado com a chave privada, será decifrado com a chave pública correspondente. Decifrado, o que nós vamos ter como resultado? Também, então, o resumo, né, resultado da aplicação ali da função hash criptográfica. Ou seja, nós vamos poder, então, agora comparar, né, o resultado das duas operações feitas pelo receptor. Se o resumo for igual, né, o resumo obtido for igual, aí nós temos um documento que não foi alterado, que não foi modificado. Se esse documento no trajeto, no percurso por ele traçado, não por ele realizado, fosse alterado, fosse modificado, se ele fosse modificado, a função, o resumo, né, obtido a partir da função hash empregado, né, ali no documento, seria diferente. Eu teria uma disparidade aqui entre a função hash resultante da decifração e a função hash obtida a partir o resumo obtido a partir da aplicação da função hash no documento, né, recebido. Então, assim, é uma aplicação justamente em que nós temos a realização do objetivo da integridade, certo? A Priscila, ela pergunta aqui, a função hash funciona de forma diferente dependendo da aplicação, exemplo, a função hash na assinatura digital funciona de um jeito e função hash em blockchain de outro jeito. Na verdade, assim, a função hash, ela pode ser, ela tem empregos, às vezes, os mais distintos.
né? Dentro do protocolo criptográfico que é feito, por exemplo, em relação a uma dada aplicação, talvez ela possa ter não sei, uma função distinta. Mas de toda forma, com relação ao blockchain, né, especificamente, eu não sei dizer, até por falta de compreensão da técnica lá no blockchain, ou falta de conhecimento técnico do blockchain, como ele é utilizado. Mas, enfim, a função a função hash criptográfica, ela, como ser uma função unidirecional, ela é bastante utilizada dentro da criptografia moderna, e também por ser um processo ou uma operação computacionalmente mais fácil e rápido do que, no caso aqui, você seria criptografar ou cifrar ali todo um documento, um conjunto de informações com a chave criptográfica. Ah, tá. Ela pergunta também, essa alteração é apontada de que forma nos documentos? Um leigo consegue verificar isso através de uma mensagem que acusa a alteração ou só um técnico? Na verdade, esse tipo de operação feita, até mesmo assim, dentro do programa, de um programa, isso já é identificado, esse tipo de alteração, né? A forma como se dá assim, essas operações, computacionalmente falando, enfim, eu acho que até dentro do programa e do protocolo estabelecido, elas são realizadas de maneira automática. Bom, dentro dos objetivos e tentando finalizar, temos autenticidade e não repúdio, as outras duas finalidades, os outros dois objetivos aí da criptografia. A autenticidade, pressupõe que o receptor de uma mensagem ele deve ser capaz de verificar a sua origem, de que então, se a assinatura digital, estamos falando, né, o exemplo dado anteriormente, se a assinatura digital ela assinatura digital de um documento, né? Então, a sentença que foi proferida por um juiz é assinada digitalmente, a petição inicial, o recurso de um advogado foi efetivamente assinado por ele, né? Então, um outro exemplo, coloquei aqui, diz respeito ao protocolo HTTPS, que utiliza, assim, a gente vai navegar na web, se a gente utiliza, né, temos aqui lá no nosso navegador, a gente aplica e utiliza o HTTPS, quer dizer, então, que a comunicação de dados, ela é criptografada, com protocolos, né, os SSL, o TLS, que criptografam a comunicação de dados entre dois terminais. O terminal meu do usuário, então, se eu quero acessar o site do ITS Rio, como está aqui, né, do meu computador, vou usar meu navegador para acessar o site do ITS. Bom, eu quero ter certeza, eu preciso ter certeza de que esse site que eu estou acessando é efetivamente o do ITS Rio. Então, nós temos esses protocolos que se valem de criptografia assimétrica, de certificados digitais, que asseguram e certificam a autenticidade. Olha, que eu estou realmente acessando ali o site do ITS, certo? Só voltando aqui a mensagem do Pedro, pergunta aqui do Pedro, a função hash por si o Pedro perguntou,
a função hash por si só não garante a confidencialidade do documento, correto? A mensagem precisaria ser criptografada para ter essa finalidade. Sim, assim, a função hash, ela não é o suficiente, assim, ela é mais um recurso que, no caso da assinatura digital, ele assegura assim, a certificação, a verificação da integridade da mensagem, né? Porque a assinatura digital, ela também serve para essa finalidade da autenticidade. Então, ou seja, eu vou conseguir verificar a autenticidade do documento que foi assinado porque eu assinei com a minha chave privada, somente o quê? A partir do uso da minha correspondente chave pública. Então, se eu conseguir decifrar aquele documento, ou melhor, aquele resumo que foi criptografado com a minha chave privada, com a chave pública, que também é correspondente, quer dizer, então, com isso que, bom, quem assinou digitalmente aquele documento enviado foi realmente o Diego, que é quem mantém, que tem em sua posse a chave privada com a qual ele cifrou a função hash. Então, realmente, ela não seria o suficiente para você ter essas finalidades de integridade e de autenticidade que são, né, importantes aí para a segurança informacional das comunicações. O último objetivo, pessoal, é o não repúdio. Desculpa, estou vendo aqui o Rodrigo. Acho que foi a criptografia e hash não se confundem, certo? Eu assino a hash como um resumo da mensagem só porque assinar a mensagem em si seria muito extenso. Isso, basicamente sim. É isso. Mas o que é importante entender, Rodrigo, é que o hash, ou a função hash criptográfica, é uma técnica, sim, que se vale de recursos criptográficos, né? Criptografia, ela tem, assim, se vale de uma série de recursos, de técnicas, né? Então, é uma técnica criptográfica, né? Como diz, bastante utilizado na criptografia moderna. Gente, então, só dentro desse último objetivo, não repúdio, a sua razão de ser é que o emissor de uma mensagem ele não pode ser capaz de, posteriormente, né, ao seu envio, negar quem enviou. Isso é muito importante. Se a gente pensar aqui, por exemplo, comércio eletrônico, né, instalações em que, para se às vezes, firmar um contrato ou para assegurar, então, a vinculação a determinadas cláusulas de um documento que foi digitalmente assinado, aí mais uma vez, assinatura digital, aquela pessoa depois ela não vai poder se dizer, olha, não foi eu que assinei aquele documento. Então, temos aí também esse objetivo do não repúdio. Bom, outra noção também introdutória, acho que talvez todos vocês conheçam isso, a distinção entre criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Criptografia simétrica, pessoal, nós vamos ter, de um lado, aqui o emissor e o receptor da mensagem. Aquela mensagem original, ela vai ser cifrada por uma chave criptográfica e essa mesma chave criptográfica será utilizada pelo receptor para decifrar essa mensagem e, enfim, ter aí acesso ao texto, ou à mensagem, à informação original. Então, percebam que aqui temos uma importante questão de transporte de chaves, né?
emissor e receptor, eles têm que entrar em acordo, né? Eles têm que se encontrar, deve haver um momento em que esse segredo seja compartilhado entre emissor e receptor, né? Porque uma mensagem que foi cifrada pelo emissor com a chave criptográfica, ela só poderá ser, né, compreendida pelo receptor se ele tiver conhecimento de qual chave criptográfica é essa. Então, criptografia simétrica, ela envolve o quê? Ela diz respeito, olha, a mesma chave que é utilizada para cifrar a mensagem, ela também é utilizada para decifrá-la. Diferente do que ocorre na criptografia simétrica. A criptografia simétrica ou de chaves públicas, ela se deu assim ali a partir de a sua concepção, né, na década de 1970, com Martin Hellman e Whitefield Diffie, nos Estados Unidos. Eles procuraram solucionar uma questão ou um problema referente então à criptografia, que é justamente o transporte de chaves, certo? Porque existe, quando a criptografia é simétrica, existe um problema, o risco justamente essa chave criptográfica, ao ser compartilhada, ao ser transportada, ela ser, às vezes, capturada, né, pelo adversário. Isso é problemático. Então, o que eles pensaram? Né? A partir, então, lá no campo da matemática, das funções unidirecionais ou de mão única, eles chegaram a essa ideia da criptografia em que nós temos, então, uma chave pública e uma chave privada. Então, nós vamos ter esse par de chaves, uma pública, uma privada. De modo que apenas quando você for, por exemplo, eu, Diego, quero enviar uma mensagem para o Dudu, para o Magrani, mas eu quero assegurar, então, que essa mensagem ela não vai ser interceptada. Não somente interceptada, mas que ela não venha a ser a sua confidencialidade ela não venha a ser, né, violada, né, que essa comunicação que eu estabeleço com ele seja segura. Então, eu vou cifrar a minha mensagem com a chave pública que ele divulgou. Ele tem lá a chave pública dele. Então, eu vou pegar a chave pública do Dudu, vou cifrar a minha mensagem e enviar para ele. Ele, por sua vez, então, munido da sua chave privada, só ele detém a chave privada e então ele não compartilhou essa chave privada com ninguém, ele vai então decifrar a mensagem com a chave privada e ter acesso à mensagem original. Então a criptografia assimétrica, ela resolve essa questão do transporte de chaves, certo? Então eu não preciso compartilhar um segredo, no caso a chave criptográfica, com o Dudu para a gente se comunicar de forma segura. Né? Ele tem a chave pública dele, ele divulga, então, a chave pública do Dudu é essa. Vou cifrar minha mensagem, que só ele, detentor da chave privada, poderá, portanto, decifrar essa mensagem, certo? E ele, quando quiser enviar uma mensagem para mim de volta, vai fazer o mesmo. Ele vai usar a minha chave pública, que eu divulguei, para cifrar a mensagem. Eu vou utilizar a minha chave privada para decifrá-la. Tá? Então, essa aí, a criptografia assimétrica, portanto, nós temos chaves distintas para cifrar e decifrar aí o teor da mensagem. Sim, percebam, pessoal, que esse ponto aqui, essa ideia de criptografar a chave pública, a criptografia de chave pública ou criptografia simétrica, ela é muito importante para as finalidades, ou para a finalidade de autenticidade e não repúdio. Né? Porque uma vez que
apenas a chave, eu tenho assim, um par de chaves, né? A chave que é a mensagem que é cifrada pela chave privada, ela só poderá ser decifrada pela chave. Ela poderá, a chave, perdão, a mensagem cifrada pela chave privada, ela só poderá ser decifrada com a chave pública. E a mesma coisa, a mensagem ou a informação, os dados cifrados com a chave pública só poderá ser decifrado pela chave privada correspondente. Isso é muito importante para questões da identidade, autenticidade ou, né, da assinatura digital, melhor dizendo, né? Então, ela tem não só uma função importante para a confidencialidade das comunicações, mas também para aqueles outros objetivos de autenticidade, né? Não repúdio, bem como também integridade. Pessoal, outro ponto importante aí dentro de uma criptografia é uma noção que eles não vemos muito se tratar. Criptografia em repouso e criptografia em trânsito. Né? Talvez normalmente a gente fala mais sobre criptografia em trânsito, é um momento em que a mensagem ela é transmitida, né, de um computador ou de um terminal a outro. Mas a criptografia em repouso é bastante relevante, uma vez que ela diz respeito a dados que devem ser segurados, tratados, armazenados de modo seguro, armazenados de forma persistente no terminal. Esse armazenamento, ele será seguro uma vez que for encriptado, que for cifrado esses dados. Quando você cifra os dados no seu notebook, ou no seu smartphone, no seu iPhone, né? A gente vê muito isso nos casos aquele caso famoso da Apple versus o FBI, né? O FBI estava tentando ter acesso a dados de um iPhone de um suspeito daqueles atentados lá de São Bernardino. Então, ali estamos falando de uma criptografia em repouso, de dados que são armazenados naquele dispositivo. Temos também a criptografia em trânsito, né? A criptografia em trânsito, ela leva em consideração, então, esse processo em que a criptografia é utilizada quando então, informações ou dados estão num percurso, estão sendo transmitidos de um computador a outro. E deve ser feito de modo seguro. A Priscila que perguntou, então a criptografia em repouso é uma boa solução para os escritórios de advocacia protegerem informações dos clientes? Sim, se você tem então, informações de clientes no seu notebook, né, se você não tem aquela encryption, full disk encryption, assim, a criptografia, todo o seu dispositivo, todo o seu notebook, ele está protegido com uma criptografia, até mesmo assim, em termos de hardware. Você pode usar criptografia em repouso para cifrar algumas pastas. Você tem lá, então, as pastas referente a dados de clientes no seu notebook. Você pode, então, utilizar um determinado software de criptografia para cifrar aquela pasta específica, né? Então, sim, é uma forma seria uma boa forma de uma solução aí para escritório de advocacia e outros profissionais que têm esse dever de sigilo, né? Bom, pessoal, pensar nisso, a criptografia em trânsito e a criptografia em repouso, é importante para a formulação de protocolos criptográficos, tá? E eu quero falar sobre protocolos criptográficos justamente para chegar no ponto da criptografia ponta a ponta, né? Criptografia ponta a ponta é na verdade, um protocolo, né? Assim, protocolos criptográficos
se pretendem fim a fim ou ponta a ponta, eles querem assegurar que apenas as pontas da comunicação, emissor e receptor, eles tenham acesso, né, às informações, mensagens, os dados trocados. E a gente deve pensar não apenas no momento em que esses dados ou essas informações estão em trânsito e utilizar a criptografia para fazer frente a um atacante, a um interceptador, né? Mas a gente deve pensar também em armazenar aqueles dados com segurança. Né? O Signal, o aplicativo Signal, ele é um aplicativo de mensagem instantânea, ele sim tem um protocolo que é de criptografia ponta a ponta, em que ele não só se vale, então, da criptografia, tem claramente a cifragem ou cifração das mensagens em trânsito, mas também no dispositivo dos usuários. Tá? Então, há também uma cifragem, uma cifração das mensagens trocadas com o uso do aplicativo Signal, também no próprio dispositivo, no smartphone ali do usuário. Ok? Então, quando falamos de criptografia ponta a ponta, falamos de um protocolo criptográfico. E os protocolos criptográficos, eles estabelecem, sim, justamente esses passos que são tomados, os papéis que são desempenhados por os múltiplos agentes, múltiplas partes comunicantes, para que se possa obter uma comunicação segura. E gente, quando a gente fala aqui, então, de criptografia ponta a ponta, logo pensa, então, em WhatsApp. Mas tem, falei, né, o Signal, também é outro aplicativo que utiliza. O Telegram, ele não utiliza criptografia ponta a ponta by default, né? Ou seja, você pode sim ter criptografia ponta a ponta, mas não é a configuração desde no by default. Bom, nesse ponto aqui eu só quero destacar, pessoal, que nessas aplicações de internet, então, especialmente nas aplicações de mensagem instantânea, nós temos a figura do intermediário, do provedor de aplicação de internet, então, do WhatsApp. Entre um emissor e um receptor, nós temos a figura ali do intermediário. E a criptografia ponta a ponta, ela visa, então, estabelecer uma comunicação segura em que diminui ao máximo a superfície de ataque. Então, nós temos a figura desse intermediário, mas tem que assegurar que esse intermediário não vai então, esse intermediário não vai ter acesso ao teor daqueles dados, daquelas informações da comunicação, tá? O Telegram ele não tem by default essa criptografia ponta a ponta, porque ele tem para si as chaves criptográficas, ele tem depósitos chaves criptográficas. Então, se o intermediário tem em si, ele tem um acesso em depósito as chaves criptográficas, quer dizer que ele pode decifrar mensagens. E que ele pode também, sob requerimentos de autoridades policiais, autoridades investigativas, ele pode fornecer essas chaves criptográficas para esses agentes estatais, certo? Bom, gente, esse ponto, essa primeira parte, eu queria então falar sobre esses aspectos aí mais técnicos. Bom, que apesar de eu acho que alguns de vocês são da área do direito e nós não temos esse domínio técnico, mas a gente precisa ter pelo menos o conhecimento dessas noções mais
né, básicas. E nesse segundo ponto, eu quero falar um pouco, eu gostaria de ser mais breve aqui, sobre regulação de técnicas criptográficas no Brasil. E é uma regulação que eu falo aqui pelo direito mesmo, né, pela lei, não uma regulação aí pela teoria da regulação do Lessig, que considera também a arquitetura, a tecnologia, né? O Lessig ele tem essa lá no o Lawrence Lessig ele tem lá no seu livro já é até estranho falar clássico dentro do direito e tecnologia, mas é, é um trabalho seminal, né, o Code and Other Laws of Cyberspace, em que ele concebe 4 forças regulatórias: direito, tecnologia, arquitetura, seria o mercado, e a sociedade com normas sociais, mas não é ideia falar exatamente sobre isso, mas então aqui eu estou falando sobre regulação a partir do direito mesmo. Em 84, o nome do livro vou colocar aqui. Tem uma versão, vou pegar isso aqui, ó. A última, a versão 2.0, uma atualização que ele fez do seu livro, que era do final da década de 99, a primeira edição. O autor é o Lawrence Lessig. Então, em 84, pessoal, nós tivemos ali a Lei 7.232, que estabeleceu provisões normativas a respeito da Política Nacional de Informática. Então, nós não tínhamos internet comercial à época, porém já se desenvolvia, sim, tanto no campo em recurso de software. Então, mesmo a essa época, em 84, já se desenvolvia, se embedava, né, se incorporava técnicas criptográficas ou criptografia em software e em hardware. Então, nós temos ali nessa lei, o artigo 2, inciso 8, estabelecendo como, né, ali um dos princípios, ou melhor, objetivo dessa política nacional, estabelecer mecanismos e instrumentos legais e técnicos para a proteção do sigilo de dados armazenados, processados e veiculados, interesse da privacidade, segurança das pessoas físicas e jurídicas. Enfim, nós temos assim esse objetivo, essa política do Estado no sentido de estabelecer e de promover, então, instrumentos técnicos para a proteção do sigilo de dados, a confidencialidade de dados de comunicações. Criptografia, então, estaria aí envolvida. Seguindo, tivemos, então, aí, em 2000, essa lei em vigor mesmo, então, já na década de 90, com o surgimento da internet comercial. Um outro ato normativo importante é o Decreto 3.505 de 2000, que ele institui no âmbito da administração pública federal a política de segurança da informação. Eu destaco aqui 2 pressupostos básicos, né? O decreto, então, estabelece como pressupostos básicos não só a proteção da privacidade, mas, e aí, destaco, porque faz expressa o dispositivo faz expressa menção à criptografia. Então, olha,
existe esse pressuposto de se capacitar, de capacitação científico-tecnológica para o uso da criptografia. E temos também ali objetivos de política da segurança da informação. Então, no sentido de promover o uso, o emprego de técnicas criptográficas, de implementação dessas técnicas no campo aí da administração pública federal, tá? Então apenas da administração pública federal. Tá? É só eu destacar aqui um ponto que isso é relevante, é o Estado, então, está dizendo isso. O Estado, então, diz no artigo, a partir do decreto, artigo 3º, inciso 7, que há um objetivo dessa política de promover a capacitação industrial do país com vistas à autonomia e desenvolvimento e na fabricação de produtos que incorporem recursos criptográficos, né? Então, é relevante no sentido de o Estado se compromete a fomentar o emprego de técnicas criptográficas. Okay? Pedro pergunta, criptografia é utilizada nas redes sociais? É utilizado nas redes sociais e no caso de Big Data, empresas como o Facebook. Pedro, eu vou deixar, acho que para abordar isso mais para frente, quando eu falar sobre proteção de dados. Tá ok? Então, partindo do decreto 3.505, vamos para a medida provisória 2200, de 2/2001, que é o instrumento normativo que instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileira, o ICP Brasil. Então, a assinatura digital com as autoridades certificadoras, ela passou a ser estruturada e possibilitada, então, a partir desse marco regulatório da medida provisória 2200. E eu coloco, só para fazer então aqui menção, nós temos no campo do processo judicial eletrônico, desde 2006, peço perdão porque houve um equívoco aqui, não é Lei 11.419 de 2016, de 2006, né, a Lei da Informatização Judicial. Artigo 2º, inciso 3A, dispõe, o Código de Processo Civil de 2015 também, ele prevê expressamente a possibilidade de se assinar digitalmente atos processuais. Então, uma sentença, né, uma petição inicial, um recurso ou uma peça processual distinta, ela pode ser assinada digitalmente. O emprego, então, da assinatura digital, como vimos, ela se baseia, sim, em criptografia de chave pública e nessa aí, infraestrutura instituída por essa medida provisória. 2011, temos a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, pessoal, ela tem ali algumas disposições em que se aborda a segurança do tratamento, né, medidas, procedimentos de Então, a Lei de Acesso à Informação, ela prevê algumas medidas de segurança para se tratar informações classificadas como sigilosas, né? E muitas dessas técnicas, elas foram regulamentadas pelo Decreto 7.845, tá, de 85. Ele estabelece ali previsões mais detalhadas e específicas a respeito de quais seriam essas medidas. Temos ali, por exemplo, a menção do seguinte, olha, se nós, caso haja o tratamento de informação sigilosa, qualquer que seja, então, a sua categorização, então, dentro ali de informação sigilosa, deve ser utilizado um recurso criptográfico, uma técnica criptográfica,
que empregue algoritmo de estado. O que é algoritmo de estado? Coloquei para vocês, né, o conceito. Então, só lembrando que, como nós vimos lá no início, para cifrar ou decifrar uma mensagem, informação, é necessário a chave criptográfica, mas também o algoritmo, essa operação matemática que é aí vertida no algoritmo. Nesse caso aqui, o algoritmo de estado, conforme a conceituação do decreto, é função matemática utilizada na cifração e na decifração desenvolvido pelo Estado. Eu tive a oportunidade de conhecer um cara da Marinha. Ele é servidor público, ele trabalha na Marinha. Ele é lotado, ele trabalha justamente no setor de criptologia, né, ou de criptografia. A criptologia, ela envolve só aspecto criptografia como a criptoanálise. Criptoanálise seria, né, aí os recursos desenvolvidos, técnicas para se descodificar ou decifrar mensagens, né? Então, ele trabalha nesse campo assim, de desenvolver algoritmos de estado. Então, principalmente em casos ou estruturas, até mesmo em infraestrutura ou aspectos críticos, como as Forças Armadas, né? Utiliza-se, então, algoritmos de estado, visto que há o tratamento, processamento de informações sigilosas. Okay? Bom, além da Lei de Acesso à Informação, temos em 2014 nosso, né, querido Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, em que há também ali algumas disposições que, bom, no caso da lei, não há expressa menção a respeito de criptografia ou de uma técnica criptográfica, mas há ali um princípio do uso da internet, disciplina do uso da internet, que é a preservação da segurança da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com padrões internacionais. Nós temos, então, a menção da importância da segurança da informação. E a criptografia, ela se insere, sim, então, dentro dessa, é uma sub-área da segurança informacional, da segurança computacional, relevante mesmo, relevante, portanto, mesmo para aí a disciplina jurídica do uso da internet, ou para a internet. O decreto que regulamenta o Marco Civil, o decreto 8.771, em 2016, ele prevê, sim, até mesmo expressamente, ele menciona a criptografia. O artigo 13 do decreto, ele, então, dispõe que provedores de conexão, provedores de aplicação, então provedores de acesso à internet, provedores de aplicação como, né, Facebook, Google, Google Search, enfim, qualquer funcionalidade que é disponibilizada aí na internet, que pode ser utilizada por um usuário em seus terminais, ela deve seguir, ela deve adotar, observar certas diretrizes para dentro dos seus padrões de segurança informacional, de segurança computacional. Eu destaco incisos 2 e inciso 5. Inciso 2, ele fala sobre mecanismos de autenticação de acesso a registros. Lembrem, então, aí do objetivo da autenticidade, né, como nós vimos, de autenticação, como nós vimos ali no início da aula, e principalmente inciso 5, quando ele fala sobre, olha, para se gerenciar registros
de conexão ou registros de acesso, em que nós vamos ter o quê? Endereço de IP, hora e data de acesso. Então, essas informações são bastante relevantes, né, que se mantém então nos registros de acesso, a aplicação, registros de conexão. Tá? Então, segundo o decreto, seria uma diretriz a ser observada para segurança, se manter em segurança, em um ambiente de segurança, essas informações, esses registros, utilizar o quê? Criptografia, técnicas criptográficas. Né? Então, ele exemplifica como a criptografia. O uso em soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como a encriptação ou medidas de proteção equivalentes. Então, o nosso marco civil, por fim, o último ponto, no que tange aí a regulação jurídica, então, por instrumentos normativos, o que eu gostaria de destacar é a nossa recente, ainda não sancionada, mas né, temos um projeto de lei aprovado pelo Senado, tanto pela Câmara como pelo Senado, e como até já mencionei no início da aula, né, em que o Danilo tanto tem atuado, essa lei ela traz alguns dispositivos que são sim aplicáveis e podem ser sim endereçados aí à criptografia. Em primeiro lugar, porque nós temos aí como um dos princípios gerais aí da proteção dos dados pessoais, no artigo 6º, né, logo no seu inciso 8, princípio da segurança, que prevê que os agentes de tratamento de dados pessoais utilizar medidas técnicas de dados pessoais de acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, o princípio da segurança nos aponta, sim, para a utilização de medidas técnicas, medidas de segurança, que são apontadas de forma mais específica no artigo 46. O artigo 46 da Lei Geral, que vai ser, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ele prevê a necessidade, então, dos agentes de tratamento de dados pessoais, responsável, né, o operador, que eles devem adotar as medidas de segurança para se proteger ou se resguardar os dados pessoais, para resguardar direitos e liberdades, na verdade, aí dos titulares dos dados pessoais, porque na atividade de tratamento de dados pessoais existem riscos a direitos e liberdades dos titulares dos dados. Então, é um dever de todo agente de tratamento de dados, né, o agente responsável, utilizar as medidas de segurança que são adequadas para se proteger os titulares dos dados contra esses riscos. Né? Dentro dessa questão dessas medidas de segurança, a nossa lei ela não dispõe de forma assim expressa, como a GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Lá nós temos como lá na Europa, então, o Regulamento Geral Europeu, ele faz expressa menção à pseudonimização de dados e à cifragem de dados, a utilização, então, de criptografia. Pseudonimização nós não temos também assim, esse conceito na nossa lei, mas lá no regulamento trata a respeito. Mas um caso assim, muito clássico de pseudonimização, que alguns de vocês devem lembrar, aquele que ocorreu em 2006,
com a American Online, a IOL, o que ela fez? Ela divulgou uma base de dados que ela tinha, então, ali uma série de buscas, né, que foram feitas por usuários do seu motor de busca, e ela tirou os identificadores diretos desses usuários, nome, por exemplo, e deixou os identificadores indiretos, como, por exemplo, endereço IP. Isso não é, né, assim, retirar identificadores diretos como nome, CPF, não implica em uma anonimização de uma base de dados. Tá? Se eu tenho identificadores indiretos como endereço, CEP, então a gente pode colocar aqui, o endereço IP, aquela base de dados não está anonimizada. Tá? A anonimização ela se dá quando ocorre uma eliminação, então, de identificadores diretos e indiretos, e de maneira, né, persistente. Não foi por acaso que várias pessoas foram identificadas a partir daquela base de dados, né, entre aspas, anonimizada, mas era pseudonimizada pela American Online. Várias pessoas puderam ser identificadas a partir ali daquelas buscas que foram feitas, né, que estavam presentes naquelas bases de dados. Mas a pseudonimização, pessoal, ela pode ser feita a partir da criptografia. Nós temos em 2014 tivemos um parecer pelo grupo de trabalho do artigo 29. Então, para quem não conhece o grupo de trabalho do artigo 29, a época da diretiva 9546, né, que era a diretiva de proteção de dados pessoais da Europa, em vigor até, né, aí 25 de maio desse ano. Esse grupo de trabalho, ele tem uma função técnica, consultiva, ele apresentava, então, opiniões a respeito de uma série de aspectos. Em 2014, houve um parecer a respeito de técnicas de anonimização. E lá nós temos como exemplos, não de anonimização, mas de pseudonimização, o emprego de técnicas criptográficas em base de dados. Então, você pode fazer, por exemplo, você tem lá uma base de dados, um determinado agente responsável, ele pode pegar certos elementos, certas informações e cifrar. Né? Então, eu vou pegar uma base de dados, às vezes de dados de saúde, que tem nome. Uma base de dados que tem o nome da pessoa, que tem o CPF dela, que tem o endereço dela e lá um determinado quadro clínico que ela possui. Posso utilizar alguma técnica criptográfica para cifrar e tornar ininteligível o nome da pessoa, o nome e o seu endereço, por exemplo, e deixar para fins de pesquisa permitir o acesso a essa base de dados pseudonimizada. O responsável, por exemplo, o hospital, responsável pelo tratamento daquelas informações de saúde, aquelas informações sensíveis, tem a chave criptográfica, ele pode decifrar aquela mensagem. Então, dados pseudonimizados são dados pessoais, tá? Então, se submetem ao regime da proteção de dados pessoais, submetem à lei de proteção de dados. Não são anonimizados, ok? E o artigo 13, ele menciona a pseudonimização no campo aí de dados de saúde, certo? Outro ponto importante, aspecto então regulatório,
a responsabilidade civil para os agentes de tratamento de dados quando houver uma quebra aí dos sigilos, um vazamento de dados pessoais. Posso, então, responsabilizar civilmente os agentes pelo tratamento de dados responsáveis em razão aí dessa vazamento de dados, essa quebra, então, da segurança ali do banco de dados, daquela base de dados. Então, nós temos, portanto, sim, nós temos, então, assim, a aplicação da criptografia de técnicas criptográficas, uma previsão, ainda que não seja direta, mas indireta, da lei de proteção de dados, pessoal. Para gente agora entrar em um ponto que eu acho bem interessante, legal, é que eu quero aqui conversar então com vocês a respeito da realização de direitos fundamentais. Eu disse aqui 3 direitos fundamentais, e qual a importância e talvez até mesmo a necessidade da criptografia e de técnicas criptográficas, tecnologias pautadas na criptografia para a realização, concretização desses direitos, certo? O primeiro deles é a proteção de dados pessoais, que tem esse caráter fundamental. Até, a gente já tem amplamente esse posicionamento de origem europeia, né? Proteção de dados pessoais lá é direito fundamental, e nós temos já, assim, acho que majoritariamente nosso direito brasileiro a compreensão de que proteção de dados é direito fundamental como desdobramento da proteção da privacidade. Nós temos, assim, uma importância, pessoal, da cifragem de dados, da criptografia, no contexto, então, de vazamento de dados. Aí, até já pontuando algo que foi perguntado pelo Pedro, com relação ao vazamento que é provocado, às vezes, por hackers, por atacantes maliciosos. E eu coloco um exemplo recentíssimo do SingHealth, que a gente tem lá uma... Pessoal, foi uma queda mais demorada. Todos estão me ouvindo? Bom, não consigo ouvir. Eu vou... Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Gente, eu acho que eu vou tirar o vídeo. Dudu, eu vou tirar o vídeo um pouco aqui e ficar só no áudio. Será que seria o caso? Bom, então, pessoal, estava destacando a respeito de um caso recente de vazamento de dados que ocorreu em Singapura, né? A Singapura tem uma iniciativa estatal, né, de Smart Nation, e nós tivemos um vazamento de dados de mais de 1,5 milhões de pessoas, e dados de saúde, inclusive lá do primeiro-ministro, salvo engano, de Singapura. Também foi alvo aí dessa ação maliciosa de algum grupo. Isso, enfim, está sendo apurado ainda, mas não há especificamente nesse caso aqui nenhum aspecto em relação à criptografia assim, a destacar, porque até está sendo apurado, como eu disse, mas quando nós temos vazamento de informações, então nós temos um banco de dados nós temos o vazamento de informações sensíveis nesse caso, né, dados. Nós temos aí então dados de saúde,
dados sensíveis, portanto. Com o vazamento dessas informações, pessoal, a ideia de autodeterminação informativa, de controle sobre as próprias informações, que assim formam o núcleo duro da proteção de dados pessoais, ela certamente se vê comprometida. Se forem utilizados em técnicas, né, de criptografia, técnicas criptográficas para esses bancos de dados, mesmo quando houver, né, um vazamento, se esses dados permanecem cifrados, eles serão ininteligíveis, talvez, né, inúteis aí para esses atacantes, né, esses sujeitos maliciosos que querem se valer dessas informações para os fins mais diversos. Interessante é que o vazamento de informações como essas pode gerar uma situação tanto assim paradoxal, é que pode ser necessário que agentes, por exemplo, bancos, sejam impulsionados ou tenham com isso um fomento a coletar e processar mais dados. Lá ainda na Singapura, nesse mesmo caso, tem uma notícia de que seriam aí algumas das consequências desses vazamentos de informações. Haveria então a necessidade de bancos, de entidades bancárias, para impedir aí o furto de identidade, utilizar ou pautar as suas práticas de segurança em dados biométricos, por exemplo, não apenas em em nome, identidade ou outras informações pessoais. Um caso, isso ocorreu nos Estados Unidos, em que realmente nós tivemos assim, pela ausência do recurso de técnicas criptográficas para se promover a segurança desses dados, houve um vazamento de informações de saúde. Um funcionário, um empregado de um hospital, ele tinha lá um computador, né, um notebook, um laptop, não tinha criptografia, não estava criptografado, encriptado, sequer tinha uma senha. O veículo dele foi roubado, também o computador dele com todas, né, informações sensíveis aí de pacientes, também foram, né, vazadas e podem ser utilizadas de forma, né, ilícita. Então, é um exemplo disso. Destaco aqui dentro, como último ponto da proteção de dados pessoais, o contexto de internet das coisas, né, que está aí o Dudu pode falar melhor do que ninguém a respeito desse assunto. E a segurança informacional, a segurança, ela é crítica para a proteção de dados pessoais, porque nós não vamos ter apenas, assim, às vezes, trocas de informações de máquina a máquina, mas haverá também a transmissão de informações de pessoa a máquina, e dados pessoais serão tratados, serão processados. E é necessário, então, o uso de técnicas criptográficas também para se assegurar o respeito. Para assegurar o respeito à proteção de dados pessoais no contexto aí de internet das coisas. Seguindo, privacidade e sigilo das comunicações, talvez, né, o ponto em que a gente logo lembra no que tange a criptografia e técnicas criptográficas, e aplicativos de mensagem instantânea são aí um ótimo exemplo. Temos no nosso país, no Brasil, o caso do WhatsApp. É claro que ele nasce com questões envolvendo investigação criminal, né? E os bloqueios que o WhatsApp sofreu, eles decorrem também
eles decorrem também desse contexto em que nós temos investigações criminais, em que, bom, quer se interceptar. Tá me ouvindo, Francisco? Melhora aí o som? Bom, beleza. Como eu estava falando, então, sobre a questão do WhatsApp, nós tínhamos, então, essa necessidade, né, temos aí agentes investigadores, ou juízes, enfim, agentes que parecem que se vê, na minha opinião, um tanto órfãos aí da interceptação, o acesso direto ao teor das mensagens, da comunicação, tal como eles têm no caso de interceptação telefônica, porque aqui no caso de aplicativos como o WhatsApp, né, criptografia ponta a ponta, só lhes dá acesso ao texto cifrado, né? Então, a interceptação de uma comunicação de dados, uma comunicação entre usuários do WhatsApp, mas o teor da mensagem é ininteligível uma vez que está, né, cifrado, criptografado. Mas isso diz respeito, sim, ao sigilo de comunicações, à privacidade. A tecnologia, então, a criptografia, aí assim, a realização ou desse objetivo de confidencialidade, ela promove o direito à privacidade. Ela promove, então, aí o segredo entre os agentes, entre os interlocutores daquela comunicação. Agora, é importante, um ponto também interessante, a tutela do anonimato. Nesse ponto, a criptografia ela é também indispensável. Eu penso que o anonimato, ele tem uma proteção, mesmo no ordenamento jurídico brasileiro, no campo da privacidade. E o anonimato, pessoal, aquele anonimato irrastreável, ele só vai ser obtido com o uso de técnicas criptográficas. Tor, né, o grande exemplo, o navegador Tor. Você quer navegar na internet de forma anônima, tá cortando, Guilherme? Eu vou voltar aqui a respeito do tel do anonimato. Ok? Gente, se eu tiver... eu estou só apressando um pouco o passo aqui, para que está chegando perto das 8h30. Mas se eu estiver falando muito rápido, só me... Tá, eu vou... gente, eu reiniciei aqui. Então, estão me ouvindo? Francisco, Guilherme, pessoal, todos ouvindo bem? Tami, melhorou? Gente, então, vou só dar aí uns passos para trás. Como eu estava falando sobre os aplicativos de mensagem instantânea, como é o caso do WhatsApp. Então, a utilização, emprego de protocolo de criptografia ponta a ponta, nós temos aí a realização e a comunicação do direito à privacidade e sigilo de comunicações. Então,
a tutela e o resguardo do segredo das comunicações e informações que são, né, trocadas entre os interlocutores, entre a emissor e receptor, os usuários daquele aplicativo, mas também vale destacar aqui o anonimato, né, a importância também do anonimato na internet. E aqui no caso, anonimato irrastreável, utilizando, por exemplo, o programa Tor, no navegador Tor, em que sim se vale também, amplamente está pautado também em recursos, em técnicas criptográficas, para permitir que você não seja identificado, né, ou rastreado aí nas então, o anonimato rastreável, ele tem ele se pauta, então, nessas tecnologias criptográficas. O Tor é um grande exemplo disso, o navegador Tor é um grande exemplo disso. Nesse mesmo contexto, aproveito a questão do anonimato e rastreável para também falar sobre a liberdade de expressão, tá? E a liberdade de expressão e de comunicação, em que nós temos aqui a clara compreensão de que ela envolve o direito de informar, o direito de ser informado, né? Ou vamos pensar aqui em termos de você ser informado e buscar informação, de se informar. A navegação anônima, ela é importante. Tá? Então, se você quer acessar, por exemplo, sites de um determinado grupo de um grupo que é, às vezes, uma minoria, que é, às vezes, um grupo em que você vai, portanto, assim, se aproximar aí, não da ortodoxia vigente, né, social, ali no contexto. Né? Você vai, então, às vezes, conteúdos politicamente num contexto num governo de adversários, de oposição política, de minorias sociais. E você quer fazer isso sem ser rastreado. Então, você quer fazer isso sem se sentir inibido de que você está sendo vigiado. Você quer então acessar esses conteúdos sem aí sofrer esses também chilling effects, né, esses efeitos paralisantes, né? Você quer acessar livremente tais conteúdos, tá? A Priscila me perguntou sobre o Tails. O Tails, ele é um programa também, assim, ele se vale do Tor, tá? Ele, assim, o Tails ele é utilizado até para você não deixar rastro nenhum em um computador. Por exemplo, você vai utilizar o computador de biblioteca, o computador de uma lan house. Você deve utilizar o Tails para, assim, não deixar qualquer tipo de rastro naquele dispositivo também. Né? Então, e ele utiliza o Tor para fins de acesso à rede. Tá? Então, também ele tem recursos criptográficos. Então, gente, a criptografia, a comunicação segura, ela é importante também para a manifestação de ativistas, né? E dentro também aí de minorias. A comunicação segura, ela é importante, não, assim, até mesmo para entidades não governamentais que atuam em defesa desses ativistas, dessas minorias, né, em proteção desses sujeitos, certo? Então, a gente tem a criptografia como algo, portanto, que se percebe aí a base para a realização de direitos fundamentais, com proteção de dados, privacidade, liberdade de expressão, de comunicação. Gente,
Feito isso, já caminhando assim para o final. Então, a gente caminhando assim para o final, o que eu gostaria de fazer é de lançar mais um questionamento, de fomentar então, uma discussão, de fomentar o debate com vocês. Tá? Então, diante do aspecto regulatório, a gente viu um certo panorama regulatório, né, jurídico, e também, então, a importância, ou eu diria até mesmo a essencialidade da criptografia e tecnologias criptográficas para se realizar e promover direitos fundamentais. A gente poderia questionar, a gente poderia pensar, há uma proteção jurídica, né, no nosso sistema, há uma proteção jurídica à criptografia? Há quem fala, né, o Marcassino tem um livro sobre aspectos jurídicos da criptografia, ele menciona um direito à criptografia. Né? Será que a gente poderia falar nisso, seria apropriado a gente falar que o nosso sistema jurídico ele protege criptografia e técnicas criptográficas, aspectos jurídicos da criptografia, aspectos jurídicos da criptografia. O sobrenome, eu sei que é Marcassini, eu só não estou me recordando do primeiro nome dele, tá? Eu já consigo aqui ver para você, tá, Priscila? Mas, bom, dentro desse questionamento, o que eu acho interessante a gente pensar? Bom, um primeiro ponto. O primeiro ponto, gente, e é só para lançar mesmo uma ideia, tá? E o que eu quero discutir, conversar com vocês mesmo. O professor Stefano Rodotà, né, falecido professor Stefano Rodotà, italiano, quem estuda privacidade e proteção de dados já deve ter se deparado com o nome dele por aí. Ele tem uma concepção de bens comuns, né? Bens públicos, de bens comuns, como por exemplo a água. Certo? Bens comuns eles seriam então esses recursos necessários para a realização, para o exercício de direitos fundamentais. Então, a exemplo da água, nós teríamos o direito, assim, um direito fala-se até mesmo de direito fundamental de acesso à água, né? Porque estaria envolvendo o exercício que direito à vida, saúde. Temos também como essa compreensão dele de bem comum, ele traz essa discussão como um acesso à internet. O acesso à internet seria um bem comum, porque a partir do acesso à internet nós realizamos e exercemos uma série de liberdades, de direitos fundamentais. Expressão, liberdade de expressão, de comunicação, até mesmo a privacidade. Então, será que a gente poderia, então, nesse contexto, pensar no acesso à criptografia, né, como um bem comum, né, algo, então, aí, falando de forma análoga, como um acesso à internet, como um bem comum, ou até mesmo aí para um dever de proteção, né? Gente, o último ponto aqui que eu quero falar e lançar para vocês talvez seria um dever de proteção também. Aí, no campo da teoria dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais, eles são, como por exemplo, a gente falou aqui sobre liberdade de expressão, sobre privacidade, certo? São valores muito importantes para uma dada comunidade. Então, para se proteger tais valores,
o Estado ele tem uma série de deveres de proteger esses bens, né? Então, será que o Estado ele tem assim, o acesso à criptografia seria então como que um dever de se proteger a privacidade, né? A proteção da liberdade de expressão deve também assim se desdobrar nesse sentido. O Estado ele tem aí o dever de proteger o acesso a esses recursos, técnicas criptográficas. Então é mais uma provocação, né? Eu quero discutir um pouco com você sobre isso. Eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpas pelas quedas aí na conexão, tá, gente? Me coloco aí à disposição para vocês, para a gente conversar, para discutir sobre qualquer ponto. Sei que também o Danilo se coloca à disposição caso vocês queiram conversar com ele. Está aí, então, nosso contato e fico aí à disposição de todos para perguntas, a gente conversar e debater aí a respeito. Ok? Dudu, sim, a Priscila pergunta, mas a criptografia é hoje o único meio de garantir a segurança das informações, dos dados? Não. Priscila, não seria. Assim, a criptografia ela é uma área de interesse da segurança computacional, da segurança dos dados. Muito importante. Muito importante. Nós temos inúmeras técnicas que se valem desse tipo de das técnicas criptográficas, se pautam nesse tipo de técnica, ok? Eu acho. Vamos ver se ficou mais alguma. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, à vontade. Priscila, eu já vou aqui pegar para você o nome do autor do livro que eu mencionei para você. Perfeito, Diego. Poxa, agradeço muitíssimo pela excelente aula. E nesse slide tem os e-mails, então, pessoal, tanto do Diego quanto do Danilo, se vocês tiverem qualquer dúvida. Acho que foi uma aula bem boa, bem densa, né? Criptografia envolve esses assuntos mais técnicos, mas fugiu bastante dessa visão, muitas vezes superficial, que a gente escuta, né? Às vezes. Então, Diego, mais uma vez, brigadíssimo. E aí, com certeza, a turma Eu que agradeço, em contato. Perfeito, eu que agradeço gente. pela oportunidade. Imagina. Seguimos juntos. Obrigadíssimo pela presença de todo mundo, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Abraço.